Olá, graças e paz a todos. Sou Jorge Alves. Estamos começando mais um momento do Pensar e Refletir. Nesse mês estudando o Evangelho de Lucas. Nós estamos no capítulo 8 e hoje eu vou estar lendo capítulo 8 do Evangelho de Lucas, do verso 16 até o verso 18, ok? Então você que tem uma Bíblia, seja no seu tablet, no seu smartphone, seja uma Bíblia física, abra comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 16. O texto diz assim: Ninguém acende uma candeia e a esconde num jarro, ou a coloca debaixo de uma cama. Ao contrário, coloca num lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que pensa que tem lhe será tirado. Essa aqui é a conhecida parábola da candeia, que está presente tanto no Evangelho de Marcos, de Mateus, como de Lucas. Com algumas diferenças, né? Algumas diferenças textuais de um evangelho para outro. E essas diferenças textuais, né, entre um evangelho e outro, está exatamente pela forma da proposta do autor. Por exemplo, Marcos, quando coloca essa parábola da candeia, a intenção dele é nos falar sobre o reino de Deus. A candeia está no capítulo 4 do Evangelho de Marcos, também logo depois da parábola do semeador. Mas ela está seguida de umas outras parábolas, como a parábola do grão de mostarda, que são parábolas relacionadas ao reino de Deus. Então você percebe que quando Marcos conta a parábola da candeia, em Marcos 4, do verso 21 a 25, o intuito ali é falar que essa parábola ela está falando sobre o reino de Deus. É uma das parábolas do reino contida no Evangelho de Marcos. Quando nós lemos aqui em Lucas, mesmo ela estando logo após a parábola do semeador, você vai perceber que a intenção de Lucas ao contar essa história é outra. Ele tem uma outra intenção ao se utilizar dessa parábola, né? E aí, só vale lembrar do que é uma parábola. Parábola eram histórias contadas. Essas histórias elas poderiam ser reais ou não, tá? E qual era a finalidade? Era sempre transmitir algum ensino, alguma instrução, tornar mais claro. No caso de Jesus, as parábolas que ele contava para o público, na verdade, ocultava, deixava mais complexo o ensino dele. Na verdade, diferente dos mestres da sua época, que usavam as parábolas para explicar algo para a multidão, Jesus fazia o contrário. Ele contava as parábolas para esconder aquela realidade que ele estava falando da multidão, porém ele revelava apenas aos seus discípulos, né? Tanto que lá no capítulo 8, no verso 10, quando seus discípulos perguntam sobre a parábola do semeador, o verso 10 diz assim: E disse Jesus: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Ou seja, nessa própria fala de Jesus aqui, ele está dizendo que as parábolas, ao serem contadas para a multidão, para as pessoas, tinha a finalidade de gerar um certo mistério. E não porque ele queria negar o ensino às pessoas, mas ele colocou um desafio às pessoas por meio das parábolas. Porque ou a pessoa ela teria um desejo e uma ardente busca por conhecer a verdade, ela mergulharia em pensar, em refletir e continuar seguindo a Jesus, ou então ela ouviria aquilo como uma simples história, iria embora para sua casa e seguiria a sua vida. Porém, os discípulos, aqueles que caminhavam próximos de Jesus, aqueles que caminhavam de perto, eles tiveram a oportunidade de receberem as instruções, as explicações
sobre o que Jesus transmitia à multidão, ou seja, os discípulos, eles tiveram o privilégio de terem informações, né, que a gente poderia chamar hoje de informações privilegiadas, informações em primeira mão, que ao resto das pessoas, a grande massa, estava oculta. Então, eu posso pensar aqui que alguns dos autores, ao colocar as parábolas também, preferiram trazer alguns ensinos, algumas aplicações diferentes. Então, Lucas ele faz uma aplicação diferente de Marcos. Marcos coloca no capítulo 4 para falar sobre o reino de Deus. Lucas registra essa parábola da candeia aqui no capítulo 8, logo após a história do semeador, né, a parábola do semeador, para enfatizar uma lição, para transmitir uma mensagem aos discípulos de Jesus. E que mensagem é essa? Veja só, quando você lê a parábola da candeia aqui em Lucas, no verso 16, como se fosse, aqui no texto está como se fosse a continuação da parábola do semeador. Então, como é que terminou a parábola do semeador no verso 15? Lucas 8,15 diz assim, ó: mas as que caíram em boa terra são os que com o coração bom e generoso ouvem a palavra e a retêm e dão fruto com perseverança. Então Jesus falou das terras, das semeaduras, e aqueles que a terra boa, a qual a semente frutificou, é a terra simbolizada pelas pessoas que acolheram a mensagem, que receberam a mensagem, que aquela mensagem produziu fruto, que aquela mensagem transformou a vida deles, a mensagem do reino de Deus, a mensagem da salvação. E a partir de agora, eles são aqueles que estão frutificando. E aí, em relação a esta mensagem, a palavra de Jesus, ele continua dizendo: ninguém acende uma candeia e esconde num jarro ou coloca debaixo de uma cama. O que era uma candeia? A candeia era uma lamparina. Como não existia energia elétrica, era-se usado essas lamparinas, né, esses lampiões, para clarear as casas. Então imagine que eles eram formados, eles tinham 3 partes, né, essas lamparinas. Eles tinham uma base, que era feita de alumínio ou de barro. Nessa base havia um pavio, que era feito de algum barbante, e havia óleo. O óleo era o que fazia com que gerasse a combustão. Então aquele palito embebido no óleo recebia, né, o fogo, recebia a chama, e aí ele se consumia e acendia a lâmpada. E enquanto houvesse óleo na lamparina, enquanto houvesse óleo na candeia, ela permanecia acesa. Tanto que uma das funções no templo também existiam. O candelabro que existia no templo também era nesse formato. A diferença é que aqui você está falando de uma única lâmpada, né, de um único pavio. Diferente do tabernáculo que existia chamada menorá, que era uma espécie de castiçal com 7 braços, e aí cada braço daquele tinha um pavio mergulhado em óleo. E qual era uma das funções dos sacerdotes? Fazer com que aquelas lâmpadas não se apagassem. Então, sempre quando a chama do pavio estava sendo diminuída, aquele pavio era trocado, o óleo era trocado e a lâmpada se mantinha acesa. Porque ela iluminava a tenda, primeiro motivo, mas porque ela simbolizava a luz do Criador. Ela simbolizava o aspecto de que o povo de Deus precisa de luz, precisa da luz que vem do eterno, que somente por meio dessa luz, dessa compreensão espiritual, desse discernimento espiritual, eles poderiam entender a Torá, eles poderiam entender a lei e eles poderiam caminhar em retidão. Tanto que o Davi, no Salmo 119, ele usa, né, essa ideia da lamparina, da lâmpada, como um símbolo da palavra de Deus, né? Salmo 119, verso 105, Davi diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Ou seja, ele está falando
daquele momento que estava se caminhando à noite, na escuridão, e se levava uma lamparina, porque a lamparina ela gerava o quê? Iluminação. Logicamente que a iluminação da lamparina não era uma iluminação de um farol, como a gente tem hoje, uma iluminação de uma lanterna que vai longe, não. A lamparina, quando ela era acendida, ela trazia luz ao seu redor. Então, conforme você caminhava, a luz ia te guiando. Então, ela se projetava no máximo 1 metro, 1,5 metros à sua frente. Ou seja, que nós precisamos da palavra, da luz que vem da palavra, da luz que vem do Criador, para cada passo, para cada direcionamento, para cada atitude, para cada escolha que nós tomamos ou fazemos em nossa vida. Que é imprescindível receber luz, receber compreensão, discernimento, receber sabedoria que vem do alto. Aqui Jesus ele usa essa imagem das lâmpadas, né, que acendiam, que iluminavam as casas à noite, para falar daquilo que eles haviam recebido. Ele estava falando exatamente dele, mas também estava falando dos discípulos. Primeiro dele, que a mensagem, ele estava andando ali, embora isso tem uma ênfase muito forte no Evangelho de Marcos, embora ele estivesse exercendo o seu ministério de uma forma oculta, de uma forma inicial, logo isso seria evidenciado ao mundo, né? Não seria evidenciado ao mundo em sua vida terrena, mas na sua morte e ressurreição. Mas também ele estava falando para os discípulos. Então está atrelado o quê? Ao verso 15, porque ele está falando daqueles a quem a semente caiu em boa terra e a semente produziu fruto. E na vida daquele que a semente produziu fruto, na vida daquele que recebeu a palavra, e a palavra foi transformadora, e a palavra produziu uma nova consciência, produziu uma nova vida, faz dessa pessoa uma lamparina, faz dessa pessoa uma luz para o mundo. E aqui nós podemos pensar um pouquinho também sobre a nossa missão, porque Jesus diz assim, ninguém acende uma candeia e esconde ela num jarro. Aqui o jarro, na verdade, era num balaio, num cesto, né? Você não esconde uma lâmpada num cesto, você não coloca dentro de um cesto ou coloca debaixo da cama, né? São os dois exemplos que Jesus usa. Ele fala ao contrário, coloque-se em um lugar apropriado. Algumas versões dizem num lugar alto, né? De modo que os que entram possam ver a luz. Então ele estava falando para os discípulos acerca da sua missão, que eles não poderiam ficar escondidos uma vez que eles foram alcançados, uma vez que eles foram transformados, uma vez que a vida deles sofreu uma profunda transformação pelo Evangelho. Essa mensagem, essa vida nova, ela seria manifesta aos outros. Então aqui existem dois aspectos da missão. O primeiro deles está relacionado à transformação interior. A transformação que o Evangelho produz na vida daquele que crê, daquele que aceita o testemunho de Jesus, muda radicalmente a sua visão da vida, muda radicalmente os seus valores, a forma como ele age, a forma como ele fala, a forma como ele interpreta a vida. E essa mudança que se produz na vida daquele que crê, ela é uma mudança que vai se tornando notória, vai se tornando visível às outras pessoas. Então, quando o Evangelho alcança alguém, quando a palavra de Jesus alcança de forma significativa a vida de uma pessoa, ela promove uma transformação, uma mudança tão grande, que antes mesmo de você falar qualquer coisa a alguém, o fruto do Evangelho, ele se manifesta na sua vida. Se manifesta por meio da mudança, da transformação, das mudanças de hábitos, das mudanças comportamentais, das mudanças na forma como nós enxergamos a vida e a realidade e agimos em relação a ela. E essa mudança
chama a atenção das pessoas. Essa mudança faz com que você atraia a atenção da sociedade, das pessoas, daqueles que estão ao seu redor para a sua vida. Em segundo lugar, ele está falando que essa luz, ela não pode ser escondida, que ela precisa ser manifesta, ela precisa iluminar, estar no lugar alto, estar no lugar apropriado para iluminar os outros. Ou seja, que nós precisamos, nós que recebemos o Evangelho, nós que cremos no Evangelho, nós que vivemos uma caminhada com Jesus, precisamos tornar manifesto Jesus no mundo pelo anúncio da palavra de Jesus, através do anúncio do Evangelho de Jesus. Ele estava dizendo para os discípulos que a missão deles seria a continuidade da missão de Jesus, anunciar o reino de Deus, manifestar o reino de Deus aos homens. E essa se tornou, e Lucas, ao registrar isso e transmitir para Teófilo, que transmitiu para uma comunidade, para uma igreja, e depois isso ao longo desses 2000 anos tem sido lido por inúmeras igrejas no mundo, é uma mensagem que fala também a nós, Igreja de Cristo, nós que somos a comunidade de Jesus, que nós precisamos manifestar o reino de Deus, proclamando, anunciando o Evangelho, e também através dessa transformação pessoal e por meio da nossa missão, da nossa missão no mundo, da nossa vida nesse mundo, manifestar Jesus aos homens, manifestar o reino de Deus aos homens. Então, é exatamente isso que ele está querendo dizer. E no verso 17, aí ele coloca uma ênfase, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, nada escondido que não seja conhecido e trazido à luz. Ou seja, principalmente no caso daquele que está vivendo essa experiência transformadora. Embora essa fala de Jesus ela se aplica a ambas as questões, ao que é bom e ao que é ruim, que nada, absolutamente nada nessa vida vai ficar eternamente oculto, vai ficar para sempre oculto. Sempre as nossas obras, as nossas atitudes, elas se tornarão claras, reveladas e manifestas à sociedade. Era disso que Jesus está falando, né? Então essa fala, ela carrega esses dois sentidos. E aí no verso 18 ele diz: portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver, mais lhe será dado. E de quem não tiver, até o que pensa que tem lhe será tirado. E aqui ele está falando exatamente dessa percepção do Evangelho, desse insight, desse crescimento espiritual. Aquele que recebeu luz de Deus, aquele que recebeu da presença de Deus, aquele que o Evangelho produziu fruto, esse fruto ele há de se multiplicar, ele há de crescer, ele há de se tornar cada vez mais manifesto aos homens. E a segunda parte ele está falando, mas aqueles que rejeitam a mensagem, aqueles que rejeitam o Evangelho, seu coração há de se endurecer cada vez mais, ou seja, até a possibilidade de ter uma experiência transformadora, ela vai sendo subtraída, ela vai sendo diminuída, as chances de uma mudança, elas se tornam cada vez menores. Então, Lucas usa esta parábola aqui exatamente para falar da mensagem do Evangelho, da mensagem de Jesus, que a mensagem, uma vez alcançada e produzindo transformação na vida de uma pessoa, essa transformação ela vai se tornar manifesta aos homens, mas esta transformação deve nos levar a anunciar e proclamar Jesus entre os homens. E aqueles que se aproximam de Deus, aqueles que se aproximam de Jesus, aqueles que se aproximam da verdade de Deus, haverão de cada vez mais desejar esta verdade, e cada vez mais, ao desejar essa verdade ela vai se tornar manifesta, vai se tornar clara, vai andar em uma crescente. E aqueles que rejeitam, vai andar no polo contrário. Aqueles que rejeitam, aqueles que vão deixando de lado, abrindo mão, eles vão perdendo essa capacidade de vivenciar isso. Por quê? Porque seus corações vão se endurecendo cada vez mais. Então aqui o contraste, do verso 18 é que aquele que ama a Deus e vai buscá-lo,
irá crescer nessa busca, irá conhecer cada vez mais a Deus, conhecer cada vez mais profundamente a Deus, cada vez mais as suas verdades vão fazer com que ele cresça, e aqueles que rejeitam a mensagem de Jesus, que rejeitam o Evangelho de Jesus, vão acabar se distanciando e se tornando mais endurecidos cada vez mais. Então, a mensagem em si, ela é essa dentro do texto. Eu queria fazer apenas uma rápida aplicação pessoal para a gente refletir um pouco sobre a nossa vida. Porque eu entendo aqui que Jesus ele está falando no contexto de Lucas, em termos de salvação, mas como é uma parábola, e há uma discussão muito grande, né, entre se as parábolas elas têm uma interpretação única, se elas têm várias interpretações. Muitos estudiosos hoje, muitos acadêmicos modernos, acreditam que as parábolas elas não fechem com uma interpretação única. Os reformadores eles aderiram à ideia, até pelo método que eles desenvolveram de interpretação do texto, né, que era um método histórico literal gramatical, que só teria um sentido. Mas alguns pesquisadores hoje, na nossa época, acreditam que possa ter existido mais do que um sentido. Talvez o fato da gente olhar para os escritores, Marcos aplicando de um jeito, Lucas colocando num outro cenário, Mateus de um outro, talvez nos dê uma ideia que ela não tem um fechamento em si. E partindo dessa premissa, de que as parábolas elas podem nos levar a refletir sobre várias coisas, eu queria falar exatamente sobre essa questão do nosso crescimento em todos os aspectos da vida, que nós precisamos buscar em nossa vida uma transformação e um crescimento pessoal. Nós não podemos viver uma vida estacionados. Nós não podemos viver uma vida onde o tempo está passando e nós paramos no tempo, seja qual for a questão que te fez paralisar ou parar no tempo. Nós precisamos crescer em todos os aspectos da nossa vida. Nós precisamos crescer de forma integral, crescer como pessoa, crescer como ser humano, crescer na nossa relação com Deus, crescer em conhecimento, tanto no conhecimento de Deus, como no conhecimento científico, crescer como estudantes, crescer como profissionais, crescer em todos os aspectos. Tudo aquilo que você faz na sua vida, você precisa almejar o crescimento. Você precisa almejar fazer cada vez melhor, seja o que for. Seja o que for que você exerça. Se você lava pratos, você vai ter que ter o alvo de lavar pratos da melhor maneira possível, de você ser o melhor lavador de pratos. Ah, mas eu varro o chão. Você vai ter que procurar ser o melhor varredor. Por quê? Porque quando nós começamos a trilhar um caminho de crescimento, um caminho de excelência naquilo que nós fazemos, esse é um caminho pelo qual nós sofremos uma profunda transformação e revolução em nossa vida. Porque tudo que nós fazemos com qualidade, tudo que nós fazemos com esmero, tudo que nós fazemos com amor, tudo que nós fazemos buscando essa elevação, sair de um nível mais baixo para um nível mais alto, não só vai nos transformar pessoalmente, pela dedicação, pelo esmero, porque tudo aquilo que eu procuro fazer melhor, não é só aquilo que eu faço que se torna melhor, eu vou me tornando melhor. Se você busca ser um bom pai, um bom esposo, uma boa esposa, uma boa mãe, um bom filho, um bom aluno, um bom professor, um bom trabalhador, um bom funcionário, um bom patrão, tudo que você procurar fazer de melhor não somente beneficia a sua vida, porque normalmente tudo que nós estamos fazendo nessa vida envolve outras pessoas. Nós vivemos numa relação de convivência, nós vivemos
numa relação de sociedade, de comunidade. Ou seja, eu nunca estou fazendo algo que não afete o outro. Tudo que eu faço, de alguma forma, afeta a vida do outro, impacta a vida do outro, seja positivamente, seja negativamente. Então, quando eu busco crescer, quando eu busco a excelência no que eu estou fazendo, eu não só estou fazendo algo muito bom que está crescendo e se tornando cada vez melhor, mas eu estou me refinando como ser humano. Eu estou me tornando também um ser humano melhor. E por quê? Porque o que está fazendo de mim um ser humano melhor? Porque o que eu faço de bom vai afetando cada vez mais positivamente a vida do outro. Se eu faço algo com excelência, com qualidade, alguém será impactado por essa qualidade. Alguém será tocado por essa qualidade. Então, aquilo que eu faço de melhor, melhora a vida do outro. E ao melhorar a vida do outro, me refina como ser humano. E à medida que esse processo vai acontecendo em nossa vida, nós vamos andando numa crescente. É como se nós subíssemos uma escada. Quanto mais alto você está, mais visível você se torna. Há pouco tempo atrás, eu tive o prazer de poder ouvir presencialmente o pastor Hernandes Dias Lopes pregando. Ele estava pregando um sermão sobre a vida de Jó e ele falou de algo muito importante no sermão. Ele fez uma aplicação e ele falou exatamente essas palavras. Ele falou: cuide da sua vida de devoção a Deus, que Deus cuidará da sua reputação. Cuide da sua devoção e Deus cuidará da sua reputação. E, lógico, eu entendi exatamente naqueles termos que ele falou, mas também comecei a aplicar no seguinte aspecto, de procure fazer algo bom, procure crescer naquilo que você faz, e aquilo se tornará evidente aos outros. Chegará um momento que aquilo que você faz ganhou tamanha proporção, a pessoa que você está procurando ser de melhor vai tomar tamanha proporção que, como Jesus disse, não vai ter como colocar a candeia, deixá-la escondida. Ela vai tornar cada vez mais brilhante a todos, vai ficar evidente a todos, né? Tem um provérbio que diz: conhece um homem perito na sua obra? No meio de reis e príncipes ele será colocado. Que você possa pensar nisso, que você possa pensar nisso nos termos do que do que Jesus disse nessa parábola para os seus discípulos, sobre deixar que o evangelho, que a palavra dele nos transforme, nos incendeie, nos ilumine e nos tornemos luz para esse mundo. Mas também pense um pouco nessa aplicação que eu fiz a vocês, pensando em nos tornarmos melhores, melhores como pessoas, melhores como profissionais, melhores naquilo que nós fazemos, e ao melhorar, ao fazer melhor, vamos melhorar a vida do outro, ao melhorar a vida do outro, vamos crescer, vamos tornar a nossa melhor, e todo esse processo vai fazer com que haja um crescimento em larga escala. Pense nisso. Que Deus te abençoe em Cristo. Quero orar com você. Oremos. Pai, nós te louvamos por tua bondade e graça. Te bendizemos por esse momento, pela tua presença em nosso meio. Que teu Espírito possa soprar sobre nós, nos incendiando, Senhor, nos iluminando, nos guiando. Que a tua verdade em nós possa ser acolhida, que possamos ser essa boa terra que vai acolher a tua palavra, que vai experimentar transformação, que vai manifestar luz ao mundo, que vamos nos levantar para tornarmos-nos os teus anunciadores nesse mundo. E também, Senhor, nos ajude a nos tornarmos pessoas melhores em tudo aquilo que nós realizamos, que possamos fazer cada vez melhor, que isso possa abençoar a vida de outras pessoas e que possamos crescer, porque todo crescimento vem de Ti, Senhor. A nossa parte está atrelada ao nosso trabalho, mas todo crescimento vem de Ti. Por isso eu clamo a Ti pela vida do Teu filho, da Tua filha, que tem buscado em sua vida essa excelência, esse crescimento,
que tem buscado fazer as coisas com afinco, com o coração dedicado a Ti, por amor a Ti e por amor às coisas que ela realiza. Que o Senhor possa trazer um tempo de crescimento, um tempo de alargamento, um tempo, ó Pai, onde eles possam experimentar a Tua boa, agradável vontade. Que a Tua bênção se derrame sobre a vida do Teu filho, da Tua filha. Que o Senhor traga alargamento, que o Senhor os leve a um lugar espaçoso, que o Senhor leve-os, ó Pai, a se tornarem notáveis e que, acima de tudo, Teu nome possa ser glorificado sobre todas as coisas. Eu oro a Ti em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe em Cristo. Um forte abraço e até mais.